A paz do Senhor a todos, eu sou o Anderson Recobelo e mais um vídeo está começando aqui no canal para que nós possamos refletir a nossa vida cristã, as nossas atitudes e o nosso dia a dia, onde nós devemos, para tudo que nós fazemos, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o assunto que foi tema inclusive do primeiro vídeo do canal antigo, do canal Bate-Papo Cristão, e que é um tema que continua em voga até hoje, porque muito se discute, é necessário ou não nós estarmos congregando numa igreja. Se eu congrego numa igreja, todos os irmãos que já me acompanham lá no Instagram, e se você ainda não acompanha, vem fazer parte da nossa comunidade lá no Instagram, já aproveita, se inscreve aqui também no canal, ativa o sininho, não perde nada das nossas reflexões, porque Deus vai te abençoar como tem me abençoado e abençoado com certeza todos aqueles que ouvem, que participam e que colaboram com essa nossa troca de experiência de vida com Deus. Mas então, como eu estava falando, se eu congrego numa igreja, é porque eu concordo que nós temos que congregar em uma igreja. E hoje eu vou mostrar justamente o porquê eu penso dessa forma. E sim, hoje nós vamos falar um pouco sobre o movimento dos desigrejados, movimento que diz que nós somos a igreja de Cristo, logo nós não precisamos congregar numa igreja construída por mãos humanas em prédios de cimento. Mas será mesmo? O que significa congregar em uma igreja? Fazer parte de uma congregação local, de uma comunidade que professa a mesma fé. Eu só queria deixar aqui um adendo que eu não deixei há 2 anos atrás, quando eu fiz pela primeira vez esse vídeo no outro canal, é que os desigrejados, eles não ocupam uma igreja com placa, com nome, com denominação, mas se reúnem como congregação, professando a mesma fé e os mesmos ensinos. Logo, eles estão também numa igreja. Mas vamos transformar essa nossa reflexão em exemplos, num pensamento mais profundo sobre o tema. Então, muito bem, para iniciarmos, então, nós temos que entender que nós estamos passando por tempos difíceis para se propagar o Evangelho. Em muitos lugares, missionários, pregadores, pastores são perseguidos, mortos, para levar a mensagem do Senhor Jesus. No Brasil, nós não temos essa perseguição, mas para aqueles que querem trazer a verdade do Evangelho, para aqueles que querem levar realmente o Evangelho como a Bíblia nos ensina que um cristão deve ser, é taxado de careta, quadrado, antiquado, que precisa se modernizar. Já falaram que a Bíblia precisa ser atualizada, e com isso se propaga falsos ensinos do Evangelho, falsos ensinos do que é a palavra de Deus. Consequentemente, se ensina o caminho errado para chegar a Deus, o caminho errado para se acompanhar, ser seguidor, ser servo do Senhor Jesus Cristo. E entre essas doutrinas equivocadas está a doutrina dos desigrejados, que pregam que nós somos, como eu já disse aqui, a igreja de Cristo individualmente, então logo nós não precisamos nos reunir em grupos. E muitas vezes essa doutrina pode nos afastar de Deus. Essa doutrina, esse pensamento, essa forma de agir pode fazer com que nós venhamos a nos distanciar de Deus. Por quê? Nos momentos da luta se faz importante a igreja. No momento de necessidade de conversar com alguém, se faz importante
a igreja. No momento em que nós queremos ensinar ou aprender, se faz importante a igreja. Por quê? Se eu ensino, eu vou ensinar para quem? Se eu não tenho igreja, se eu não tenho uma escola dominical, se eu não tenho um grupo de jovens, se eu não tenho as irmãs, se eu não tenho um culto de ensino, para que eu vou usar o dom que Deus me deu? E de quem que eu vou aprender para me aprimorar, para ver os erros que eu tenho e não praticar? No momento de tribulação, quem vai me ajudar em oração? Quem vai nos apoiar para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a desanimar, a parar? A Bíblia nos fala: fortalecei-vos uns aos outros. Jesus adverte que não é bom que nós estejamos caminhando sozinhos, mas em dois. Porque se um tropeçar, o outro sustenta. Se um falhar, o outro está ali para auxiliar. Nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos entender as dificuldades pelas quais nós passamos e que não somos perfeitos, não somos donos da razão e não somos conhecedores de tudo. Isso só Deus. A igreja física é apenas um lugar onde pessoas que professam a mesma fé vão juntos para se reunir, adorar, louvar, glorificar a Deus, aprender, ensinar, trocar experiências através de testemunho. E é isso que nós precisamos tomar cuidado nas pequenas coisas desses ensinos, dessas coisas que nos são ensinadas. Se nós pegamos somente a questão da instituição igreja, que na igreja moderna, para cumprir as exigências da sociedade, das leis, aonde nós estamos instalados, precisa de CNPJ, precisa de uma administração organizada, administrada por homens que são sim falhos, então todas as igrejas terão problemas. Nenhuma igreja vai ser perfeita. Só que a pessoa não quer se sujeitar, não quer entender que assim como ela também, as outras pessoas são falhas, têm defeitos, erram. Então se exclui da igreja. Eu levo a minha vida com Jesus sozinho. Será? Será que consegue realmente buscar? Será que consegue realmente entender a palavra de Deus? Será que o Espírito Santo age? Por quê? A Bíblia nos fala, Jesus diz, que aonde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele se fará presente. Se eu busco fazer tudo sozinho, a própria palavra de Deus me fala que ele não está presente comigo. E outra coisa, nós não somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça, segundo o apóstolo Paulo, e a igreja forma este corpo. Não é o meu corpo que forma a igreja, para eu desprezar os outros membros do corpo de Cristo. É necessário e é importante nós congregarmos numa igreja, nós termos alguém que ore por nós, que cuide, que ensine, que faz nós possamos, de alguma forma, de alguma maneira, levar a nossa vida adiante. Muitas vezes, e quantas vezes isso aconteceu até mesmo comigo, de nós precisarmos
de eu precisar de uma palavra de Deus, que Deus falasse comigo. Ele falou comigo na igreja, através do pregador, através do pastor que dirige a congregação, da irmã do círculo de oração, do obreiro que estava ao meu lado. E por muitas dificuldades eu passei e venci, graças à minha congregação. Não ponha isso no seu coração que você é autossuficiente para se virar na obra de Deus, na sua caminhada com Cristo, rumo à sua salvação. Estenda sua mão a outras pessoas, se agarre a pessoas que propagam o Evangelho e que são verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Muito bem, irmãos, mais um vídeo está terminando. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. O que você pensa sobre congregar numa igreja ou sobre buscar a Deus sozinho na sua casa. Compartilhe esse vídeo com quem às vezes tem alguma dúvida sobre entender sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto que nós já tratamos e ainda vamos tratar no canal, para que ela conheça o canal. Deixe o seu like, porque assim, compartilhando o vídeo, deixando o seu like, dessa forma nós conseguimos levar o canal para mais pessoas, esse canal recomeçando, e nós conseguimos também mostrar para o YouTube que é importante falar da palavra de Deus aqui na plataforma. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.